E o Bolsonaro virou jacaré no carnaval da Rede Globo, que aconteceu no último feriado. E o Bolsonaro comentou sobre. Assista aí. Vacinou? Vacinado por uma enfermeira. E virou jacaré! Virou jacaré! Pois é, e o riso de deboche dos comentaristas da Globo. Meu Deus do céu. Isso aí retrata uma fala do Bolsonaro irônica quando a vacina ainda não tinha sido aprovado pela Anvisa, não se tinha confirmação científica de eficácia. E a Globo, ao mesmo tempo, queria enfiar vacina nas pessoas de qualquer jeito, sem comprovação. Tipo assim, xixi com água de valão, vamos enfiar isso aí no povo. Lá, na Pfizer, está bem claro lá no contrato, nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar um jacaré, é problema de você, pô. Como é que você pode obrigar alguém a tomar uma vacina que não se completou a terceira fase, não está na experimental? Aí eu percebo aí na alegoria algumas imagens, fotos de pessoas, não sei do que se trata, se são vítimas da Covid, mas a foto do Bruno Graff está aí. Esse que foi vítima direta de efeito colateral da vacina não está. Eu fico imaginando a família do Bruno Graff assistindo essa cena daí. Já vou aqui soltar a resposta do Bolsonaro em respeito ao teatro aí, do carnaval. Mas a família do Bruno Graff fica pensando, deve estar pensando, antes virasse jacaré do que estarmos com essa tristeza eterna em nossos corações. Aconteceram coisas piores do que simplesmente se tornar um jacaré. Tudo bem, uma ironia, uma coisa utópica, mas a Rosas de Ouro, a escola de samba, vale ressaltar, foi a Rosas de Ouro que fez esse teatro. E aí o Bolsonaro responde da seguinte maneira: que apresentação ruim, kkkk, valeu. E abaixo ele aproveita para contar a verdade. Todas as doses aplicadas no Brasil foram compradas pelo governo federal e repassadas aos estados, municípios, assim que liberadas pela Anvisa. O que a Globo, a esquerda, a oposição, a STF era contra na época. Aí depois vem falar dessas coisas que Bolsonaro, ai jacaré, ai não sou coveiro, ai e daí? Tirando de contexto, inclusive. Porque na prática, quem está falando e daí para o Brasil é a Globo. Ah, o Bruno Graff morreu lá com o efeito da vacina. E daí? O negócio é vacinar, não importa se vai morrer com vacina. Então, e sem falar do lobby, né? Essas notícias aí que me espantava na época. E Pfizer lucrando bilhões. E depois vem notícia de terceira dose, quarta dose, quinta. Eles não chamam de quarta, quinta dose. Tem a primeira. Olha a loucura. Primeira dose, segunda dose, dose de reforço, segunda dose de reforço. Aí depois eles vão mudar dose extra, super extra, segunda super extra. Tipo assim, nunca tem a terceira, quarta, quinta. Parece até nível de jogo, de videogame. Fase 1, 2, 1, 3, 1, 4, depois 2, 1, 2, 2. É nesse nível. E aí chega na 10ª dose, vai ter a torradeira pelo menos de brinde. Não vai. Mas o que a gente está falando aqui é em relação à hipocrisia da Rede Globo. Fizeram a festa aí do carnaval fora de época, aglomeração. Quando a gente é porque tem gente da esquerda assim, agora os bolsonaros estão contra a aglomeração. Não. Nós estamos aqui apenas mostrando a hipocrisia de vocês. Não são vocês que ficavam, não aglomerem, 11h59, mas meia-noite estava tudo aglomerado. Não era o Luciano Huck que ficava todo empacotado na Rede Globo, mas no final de semana estava no hotel aglomerado, no Caribe, passeando com a família, em festas, etc. Assim como muitos outros artistas, jornalistas e da Globo e esquerdistas em geral. A gente só quer mostrar hipocrisia. Vocês não se aguentam, né? Que negócio, né? O Fica em Casa é pra você. Pra mim é que é rua, é aglomeração do bem. Pode. Então tá aí mais um. Eu pensei que esse carnaval, né, iam pegar pesado contra Bolsonaro, mas não. Pelo que eu tô vendo até então, essa foi a única cena. Não sei de outras, não acompanhei tudo. Mas
Teve algumas lacrações por fora também. E aí tem gente que pensa, olha, a Globo tá preocupada com a vida, olha aí a vacina de... Não estão preocupados com vida não, gente. Mataram uma criança de 11 anos, uma menina lá na Sapucaí, no desfile Em Cima da Hora, e dá-lhe festa, continua a festa. E daí? Outro e daí da Rede Globo. Por quê? Porque festa para turistas, são milhares de pessoas, anos de ensaio, e a festa aqui, já a cobertura, transmissão da Globo, não pode parar a transmissão da Globo, compromisso, morreu, e daí? Continue a festa. Imagine você, aí na sua casa, em algum lugar, uma festa com 200 pessoas, 50 que seja, aí cai um lustre, cai uma parede, mata alguém, bum! Aí daí, continua a fé, manda enterrar e a gente continua a fé, porque não pode parar. Então não tem preocupação com vida, muito menos de Covid. Mataram uma menina lá e dá-lhe festa continuando. Então, para você ver o nível da hipocrisia dessa gente. E só para complementar aqui o que disse Bolsonaro em relação a essa apresentação ruim, 600 milhões de doses foram adquiridas e mais de 487 milhões distribuídas. Defendemos desde o início a liberdade de escolha de cada um, coisa que a Globo sempre foi contra. O povo não tem direito de escolher nada não. E receba a injeção aí de qualquer jeito, de qualquer gente, de qualquer país, e que se dane. Então, tá aí. Falando aí em liberdade, falando aí em autoritarismo, vamos falar sobre essa mensagem aqui, essa frase da Carmen Lúcia. Somos uma democracia em que há antidemocratas ainda, diz Carmen Lúcia. Tá falando de quem, Carmen Lúcia? Que ainda há Lula no país? Há esse tipo de gente aqui, da esquerda, que pede ditadura do proletariado? Aí eu concordo. Vai lembrar que Carmen Lúcia foi indicada por Lula para ser ministra do STF. É esse cara que quer voltar ao poder, Lula, com propostas de censura de mídia, que carinhosamente ele chama de regulação da mídia, mas a proposta é evitar postagens desfavoráveis ao Lula, ao PT ou à esquerda. E também é o cara que, durante seu mandato, no passado, mandatos, financiou ditaduras a rodo. Manda bilhões para a ditadura africana, para Angola, para Guiné, para sei lá onde, para Venezuela, para Cuba, aqui na América. E aí? Esse é o democrata? É ele que vai alimentar a democracia? O cara que financiou ditaduras e tem propostas ditatoriais em sua agenda para 2023? Veja aí, Carmen Lúcia complementa, somos uma democracia em que há antidemocratas ainda. Então é preciso que a gente construa socialmente a democracia e a república mais amplas. Isso é o que nos faz mais republicanos, repúblicos de uma república verdadeira. Ei, olha, essa palavra democracia, ela já foi destruída, estragada há muito tempo. Todos os ditadores e ditaduras utilizam como forma de rótulo de seus governos e de suas ações ditatoriais. A ditadura da Coreia do Norte, comandada por Kim Jong-un, o nome do país se chama República Democrática Popular, democrática, da Coreia. Pode isso. Aí tem a República Democrática do Congo, no passado teve muito disso. O Lula fala de democracia, o Maduro, o ditador Maduro fala de democracia, tudo em nome da democracia, mas na prática é ditadura. Então não dá para confiar na esquerda quando a mesma fala em democracia. Quando a esquerda fala em democracia, enche a boca para falar de democracia, desconfio. Ele está falando de ditadura. Eles estão falando de ditadura. Porque ditador é assim, eles rotulam ditadura de democracia. Tá? E isso a história nos ensinou e nos ensina. Eles não mudam a estratégia. A camuflagem sempre é a mesma. Chamem a ditadura de democracia. Ponto. Esse é o jogo deles. Então tá aí Carmen Lúcia entrando nesse jogo. Se você não é inscrito, inscreva-se aí no nosso canal Bruno Johnsen no YouTube. E também tem a página no Facebook, PHB, Partido Honesto Brasileiro. É isso aí, por hoje é só. Voltaremos em breve com um vídeo novo. Comunismo aqui não, vamos nessa.